Hoje o nosso temazinho é a tal da sopa de pedra. A realidade é que quando alguma coisa fica muito tempo parada, para recomeçar é difícil. Perde-se o costume, perde-se a motivação. Se alguém passar aí 2 meses sem orar, quando falar em orar, ele fala, e orar, rapaz, que negócio sem graça, não sei o quê. Quem tinha o hábito de ler e passa muitos anos sem ler, quando fala pegar um livro, e dá trabalho, é mais fácil assistir uma TV. Quando eu pensava nesse tipo de conceito, eu lembrei de uma história, que é a história chamada A Sopa de Pedra. Eu nem sei o autor disso, mas é uma história curiosa. Era uma tarde, um fim de tarde, fria, isso não no Brasil, num país aí onde havia neve, e um homem maltrapilho, não tinha onde morar, estava caminhando ali com a mochilazinha nas costas, e de repente ele viu uma casa iluminada, toda certinha, aí ele puxou da sua mochila uma panelinha, pegou aquela panela, juntou uns gravetos, pôs ali um apoiozinho, pegou a neve, colocou dentro da panelinha, tocou fogo para derreter e dirigiu-se à casa. Bateu lá e falou assim, por favor, você poderia me ceder um pouquinho de sal? Sal? Quem é o senhor? Não, eu sou uma pessoa pobre que não tenho casa, estou andando, eu queria um pouquinho de sal. Mas para que o senhor quer sal? Não, que eu vou preparar uma sopa de pedra. A mulher olhou assim e falou, que história é essa? Falou, olha, essa sopa de pedra é uma delícia, mas só que eu estou sem o sal. Aí a mulher, tudo bem. Ficou tão curiosa que ele foi com um potezinho de salzinho ali, uma tampinha de sal, e a mulher foi junto com ele. Aí chegou lá, ele pegou a pedra, colocou dentro, colocou sal, ela falou, mas que curioso, eu nunca tinha ouvido falar. Ele falou, essa sopa é uma beleza. Agora, ela ficaria até mais interessante se eu tivesse umas verdurinhas aqui, um bacon, uma carne moída. A mulher falou, não seja por isso. Foi lá, pá, trouxe todo o material, colocou, e na vinda já tinha os vizinhos ali, falou, o que é que a senhora está correndo aí? Não, eu tenho um tal de sopa de pedra, eu estou curiosa para saber. E ele disse, puxa, mas mais gente chegou, olha, sabe, tem uns temperos aí preparados, um macarrãozinho, isso também vai bem na minha sopa de pedra. Conclusão, logo, estava ali aquela panela dele fervendo com a tal sopa de pedra, e ele disse, olha, se vocês tivessem um pãozinho, uns pratos, eu até daria para vocês experimentarem. Resultado final, ele jantou uma ótima sopa, ainda comeu uma sobremesa que eles trouxeram, um bolo de nozes com chocolate lá, e no fim, quando todo mundo se retirou, ele pegou a pedra, lançou fora e foi embora. Ora, o que gerou esse tipo de resultado para ele? Ele teve a iniciativa de começar algo que atraiu os efeitos benéficos, as vantagens sobre a sua vida. Existe um certo amigo nosso, muito conhecido, que teve uma experiência com base, eu diria, não é exatamente com base, ela não gerou isto, mas um elemento central da sua experiência foi baseada em uma pedra. Eu estou falando do Jacó. Ali você tem, Deus faz uma promessa a Abraão lá em Gênesis, você vai ser pai de uma grande nação. Nós temos falado muitas vezes sobre Abraão e esse tipo de colocação. Por quê? Porque isso, de certa forma, começa a ordenar o plano de Deus que nos atinge hoje, que é Jesus Cristo. Isaac nasceu, cumpriu essa promessa. Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú vende a primogenitura e o Jacó, com aquele atrito que surgiu no ambiente, ele foge. E no meio desta fuga dele, ele encontra um local, já era noite, e ele resolve descansar. E o texto bíblico ali diz o quê? E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar. Eu sempre pensei e procurei entender isso. Porque, sei lá, eu acho que se eu tivesse no meio de um local assim,
Eu já dormi em acampamento, essas coisas, me lembro até hoje. Lá em Interlagos, a gente acampava de noite, São Paulo faz muito frio. Mas se eu não tivesse qualquer paninho, qualquer coisa para dobrar, eu ia arranjar talvez um musgo, uma folhagem, agora uma pedra. Mas ele escolheu uma pedra. E pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. E sonhou que era posta uma escada, e os anjos subiam e desciam e tudo mais. E o Senhor estava em cima dessa escada. E disse, eu sou o Senhor Deus de Abraão. E faz uma repetição da promessa existente. Tua semente será como pó da terra, tal, 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 tal. E quando Jacó desperta, ele afirma o seguinte... Acordando, pois, Jacó do seu sonho, disse, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Veja, não o texto que dá o panorama da vida deste homem. Porque, na realidade, posteriormente, ele retornando no Val de Jaboque, ele lutou com um anjo, e a Bíblia diz que ele prevaleceu nessa luta, teve seu nome mudado para Israel, mas foi a partir daquele sonho que ele tomou conhecimento que a bênção que vinha lá de Abraão era dele. E isto aconteceu deitado na cabecinha em cima de uma pedra. E vocês sabem que foi ele que teve os 12 filhos que geraram aí as 12 tribos de Israel, que a partir daí... Aí vem outra história, José entra lá no Egito e tal, a partir daí criou-se uma estrutura que até hoje prevalece. Então Jacó foi o grande iniciador do projeto efetivo de Deus a nosso favor. Considerando aqui um dos nossos mais citados personagens, eu falo novamente de Jó. E por quê? Veja que Jó foi uma pessoa que passou por etapas e momentos na sua vida. Primeiro momento, ele era um homem muito rico. Isso está situado logo no primeiro capítulo do seu livro. Havia um homem na terra de Uz, e era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos e 500 juntas de bois, e 500 jumentos ou jumentas. Era também muitíssima gente a seu serviço, de maneira que era maior que todos do Oriente. Então o Jó era talvez o mais poderoso, mais rico homem deste lugar. Contando aqui as ovelhas, os bichinhos dele, não é tão rico aos níveis de hoje, né? Você, por exemplo, fazendeiro, tem 20.000 só de gado, é moleza. Mas ele era considerado um homem rico. De repente, vem aquela luta espiritual, né, lá na eternidade, com Deus e o Lúcifer, e ele perde tudo. E ele diz o quê? No sair do ventre da minha mãe, no tornarei para lá. O Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele passou por uma provação muito grande, mas manteve a fidelidade dele intacta. Então respondeu Jó ao Senhor e disse, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Com os ouvidos ouvia, mas agora me veem os teus olhos. De verdade, ele teve uma experiência que será objeto, inclusive, de um outro estudo nosso, lá para frente, onde tudo que aconteceu com o Jó aproximou a sua vida, a sua alma, o seu coração de Deus. Tanto assim que tudo que ele passou, o que ele disse, mas que droga, com isso tudo que eu sofri, levei só desvantagem. Ele disse assim, olha, eu conhecia que Deus era onipotente. Tudo que ele queria fazer, ele fazia. Agora eu ouvia falar isso. Mas agora eu vejo que Deus faz isso. E o curioso é que, deste momento em diante, começa a recuperação do Jó. Eu já há tempos atrás mencionei esse detalhe para vocês. Ele não tinha mais nada. Ele estava sem saúde, ele estava sem amigos, ele estava sem ninguém. Porém, ele tomou uma posição e fez o quê? Orou intercedendo pelos seus amigos. Gente, quem estava mal era ele.
mas ele orou em favor dos seus amigos.